Nossa, olha aqui, amor, o que apareceu aqui embaixo? Você viu? É um número, né? É o 9. Olha aí que legal. 9? 9, eu tô olhando, ué. Você tem certeza? Absoluto, tem até um mosquito aqui, ó. É o 9 mesmo. Amor, eu não estou vendo o número 9. Eu não posso concordar com você. O que você está vendo? Eu? O que eu estou vendo? Ué, porque eu só estou vendo 9. Eu estou vendo o número 6. 6? É, amor. Ah, não. Não tenho dúvida nenhuma, é 9. Não, é o 6. Oh, meu Deus. Essa mulher teima demais comigo. Meu Deus do céu. Tá tão claro. Não, não tem jeito, é 9. No. Teimoso é Não. quem tema com você. Não quero brigar com você. Mas isso sempre foi 9. Você esqueceu? Eu já fui professor de matemática. Eu sei o que é um número. 9. Me desculpa, mas é 6. 6? 6. Por que essa mulher está achando que é um 6, hein? 9. Peraí, deixa eu ver. Por que ela está vendo? Ué, daqui é 6. Ah, glória a Deus. Mas vem cá para você ver o que eu estava vendo. Vem cá para você ver. Olha aí, agora, me fala. Que é? Qual que número é esse? Ué, daqui é o número 9. Você tem razão. Ah, então eu acho que nós aprendemos uma boa lição hoje. Vamos parar de enxergar tudo com os olhos naturais e vamos enxergar um pouco mais com o nosso coração, amém? Porque na verdade tudo é um ponto de vista. E os casais discutem demais porque cada um enxerga da sua maneira. E por que a gente se briga tanto, se debate tanto? Quando na verdade nós nos amamos tanto que temos que abrir mão do nosso ponto de vista e ir até o ponto de vista do outro, para ver o que ele está vendo. Amém? Então que Deus possa nos ensinar essa lição, simples, mas que quase todo dia nós temos que nos degladiar com ela, né? Porque a gente discute por quê? Porque a gente vê de um jeito e aquele, o nosso parceiro ou nossa parceira, vê de outro. Amém? Que Deus possa falar com você por meio dessa representação. Amém. Palmas para Jesus. Obrigado. Amém. Alguém já discutiu em casa porque tinha uma maneira de ver as coisas e a outra pessoa não enxergava da mesma forma? Isso já aconteceu com alguém aqui? Porque isso acontece comigo quase todo dia. É comum, gente, porque o que nos faz enxergar de uma maneira diferente da pessoa a qual nós convivemos? Nós somos frutos de tudo que aconteceu em nossas vidas, de onde nós viemos, como fomos criados, quais são os nossos valores, o que nós aprendemos ao longo do tempo. Já nos relacionamos com uma outra pessoa que nasceu em outra família, veio de uma outra criação e às vezes ela enxerga o mundo de uma forma diferente. E eu acho tão interessante que eu e a Marta, nós somos tão opostos em muitas coisas. Porque, por exemplo, eu gosto de roça, ela gosta de cidade. Sabe o que é o sol e a lua? Assim, muitas vezes, em alguns pontos, nós somos bem diferentes. Mas, depois de algum tempo, nos degladiando, querendo um impor a vontade, mostrando para o outro, não, mas é assim, nós entendemos que não existe verdade absoluta. Porque ela está enxergando da maneira dela, eu enxergo da minha. O número estava errado para algum dos dois? Não. Era só uma questão de onde você enxergava. Pode ser 9 ou pode ser 6. Ninguém está errado por pensar diferente. Simplesmente significa que é assim que você percebeu a sua vida ou aquela específica situação que você está passando. Ok? Então temos que ter paciência. E no final, irmãos, só existe uma maneira de se resolver esse impasse. Uma não, né? Envolve duas coisas, afinal.
Primeiro, sair do seu ponto de vista e tentar enxergar com os olhos da outra pessoa. E segundo, entender que o amor tem que estar acima de qualquer coisa. Entenderam? Eu aprendi que muitas vezes, na discussão, você machuca pessoas. E você não precisa ganhar toda a discussão, não. Você não precisa ter razão sempre. Quer ter razão e magoar alguém que você ama? Tem uma frase que diz o seguinte: certas lutas é como lutar contra o gambá. Conhece o gambá? É aquele bichinho fedido? É como se você estivesse lutando contra o gambá. Sabe o que acontece quando você luta contra o gambá? Adivinha? Você ganha. Mas você sai fedido. Para que você vai lutar com o gambá? Melhor luta é aquela que você não precisa travar. Você já vence ela só não travando. Então para que... mulher, você tem que ouvir o que eu estou dizendo, eu estou com razão. Por que eu quero ter razão sempre? Certa vez eu ouvi uma pregação e o pastor me falou uma coisa e eu tenho tentado usar isso na minha vida. Tinha um ajudante, né, na igreja, e ele era um homem. A gente sempre sabe que tem umas pessoas que às vezes esforçam mais, um pouco mais, né? E ele era aquele ajudador que pegava e levava água para o pastor e cuidava e tal, e estava lá, chegava cedo, abria a igreja, fazia de tudo, aquele ajudador. E o pastor foi construir uma igreja. E quando eles construíram a igreja, ele falou assim: pastor, põe um carpete azul que vai ficar lindo. Eu sonho que essa igreja, o carpete vai ficar lindo. Essa igreja vai ficar linda. Ele falou assim: não, eu acho que combina mais é um vermelho. E o pastor colocou o carpete vermelho. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele irmão, ele murchou igual uma flor. Porque o sonho dele não iria se realizar. O pastor não ouviu o que ele tinha para dizer. Irmãos, às vezes ceder não é fraqueza, é sabedoria, é fazer com que todos estejam felizes. Do que adianta um carpete bonito se o irmão está machucado, está ferido por pouca coisa? Por que você está magoando por pouca coisa? Famílias, você, o seu esposo, o seu companheiro é uma pedra preciosa. Você precisa cuidar com carinho, você precisa valorizar. O amor tem que superar as diferenças. O amor tem que vir sempre em primeiro lugar. Quando você tiver que discutir com a pessoa que é importante para você, coloque o amor na frente. Ame primeiro e depois fale o que você precisa falar. O problema é quando a raiva chega primeiro do que o amor. Porque quando a raiva chega primeiro, a palavra dura, aquela que fere, aquela que machuca, chega e já faz o serviço, e depois fica difícil para consertar. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que eu aprendi ao longo do tempo, e isso acontece infelizmente muito, e presta atenção no que eu vou falar, porque é importante. O pastor está dizendo que é uma coisa importante. Quando alguém, se o seu parceiro, sua parceira te magoar de alguma forma, não trate o mal com o mal. Vingança. A Bíblia diz: a vingança pertence a Deus, se for da vontade dele de alguma forma. Mas não cabe a nós vingarmos. Ainda mais com a pessoa que nós temos que dividir o lar, dividir a casa. E você é uma pessoa vingativa? Ah, não fez não? Então você vai ver o que vai acontecer. Não vou fazer, vou queimar sua comida, não vou passar sua roupa. O homem falou assim: eu vou chegar mais tarde, eu não quero saber, não vou te elogiar mais, vou falar que você está feia, porque eu sei que isso vai te derrotar. Irmãos, quando o casal começa a magoar o outro, todos saem feridos, ninguém vence. E o pior de tudo é quando tem os filhos, né? Que ficam no meio da história ali, ó, levando de todos os lados. Uma outra coisa que eu aprendi:
Existem duas maneiras de você conseguir as coisas que às vezes você deseja. Uma é brigando. E é a mais comum. Por que você não fez isso certo? Olha aqui, ó. Está errado. Faz assim do jeito que eu te falei. Você não faz nada certo. Errou de novo? Mais uma vez? Isso é a briga. E a segunda coisa, a pessoa pode ter errado, mas você primeiro elogia. É o inverso. Nossa, que bom que você fez. Não ficou. Ó, se você fizer assim vai ficar melhor. Não, mas que maravilha, meu bem. Eu estou vendo que você está esforçando. Você nem fazia, né? Agora você está fazendo. Mas vou falar uma coisa: se você fizer assim vai ficar legal. Comece a elogiar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vem cá, Natália, vou usar você de exemplo. Vê se não faz sentido o que eu vou fazer para mostrar para vocês. Você não faz nada direito. Por que você não acerta? Eu já não te ensinei. Por que toda vez que vai limpar a casa, por exemplo, você derruba as coisas? Mas não é possível. Você sabe quanto custa essas coisas que está quebrando? Está errado. Será que eu vou ter sempre que fazer? Porque eu não vou mais aceitar que você vai fazer as coisas tudo errada. O que eu estou fazendo com a minha filha? Eu estou derrotando ela. Eu estou humilhando ela. Eu estou deixando ela triste. Uma pessoa que eu amo tanto. Para quê? E se eu falar o contrário? Ô, Natália, você não... eu vou te ensinar, minha filha. Eu te ensino quantas vezes for preciso, mas eu acredito em você. E um dia eu sei que você vai fazer legal. Tá? Vamos fazer assim, 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 tá bom? Minha filha, eu já te falei que você é linda, maravilhosa, e eu te amo tanto. Tenho tanto orgulho de você. E ainda penso assim que nós juntos vamos fazer muita coisa maravilhosa para o Senhor. Amém? Te amo. Coisinha linda de Jesus. Eu te amo mesmo. Coisa boa. Vai com Deus. Obrigado. Irmãos, o amor é o que Jesus quis ensinar, é isso para nós. A força do amor. O amor convence, o amor converte, o amor transforma, o amor muda. Esse é o caminho que Jesus quis nos ensinar. Entenderam? Olha o que ele diz. Perguntaram para ele, tem 10 mandamentos. Mandamentos, o que é mandamento? É ordem, tem que cumprir, tem que fazer. Aí Jesus diz assim, dos 10, você só precisa fazer 2. Hã? Não, mas Deus deu uma tábua e estava escrito 10 mandamentos e você está dizendo que só tem que fazer 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo não vai matar. Aí os outros mandamentos se cumprem em 2. Não é? Se você parar para pensar, o que é honrar pai e mãe? Eu vou desonrar minha mãe se eu amo ela? Vocês entenderam que o amor já cumpre todos os demais mandamentos? Ame a Deus e ama o próximo, mal nenhum você vai fazer para o próximo. Os outros mandamentos vão se cumprir a partir do momento que você amar. O amor é o grande mandamento que Deus nos deixou. Amém? Mas eu tenho uma palavra aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo transmitir daqui. Passa o próximo slide aí, irmão. Deixa eu testar se vai sair daqui. Vai, viu? Então, a primeira palavra dessa noite está em Mateus, não, Mateus não, Efésios 5, versículo 33. Vamos nos pôr de pé para a primeira leitura da noite. Eu amo reverenciar a palavra de Deus, porque ela me traz vida. E eu devo tudo a ela, porque ela me transforma. Todavia, também vós, cada um dê per si, assim ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie seu... Pode se sentar. Irmãos,
uma coisa que eu quero dizer para vocês. Casais, o amor entre você e a sua esposa não é opção. Não é. Se você está imaginando isso, você está enganado. É uma obrigação. Casou é para toda a vida. Você está numa sala. Presta atenção. Você está numa sala. E naquela sala você sabe que tem uma porta. Tem outras, mas você tem uma porta específica. Essa sala é o casamento, a sua família. Mas você sabe que aquela porta significa: eu vou sair da casa, eu vou sair da minha família. É a porta do desespero, e fala assim: eu vou sair ali, com o dia que eu sair também acabou. Essa família, essa casa não vai ser mais a mesma coisa. Enquanto você enxergar essa porta, você pensa: enquanto estiver bem para mim, enquanto as coisas for certas, enquanto tudo der certo, enquanto tiver paciência, enquanto isso, enquanto aquilo. Mas um dia eu sei que aquela porta existe, eu vou passar por ela, se as coisas não forem do meu jeito. Crente não pode ter essa porta. Deus não nos permite ter essa porta. Significa, se eu não tenho essa porta, significa que eu tenho que olhar para dentro e tenho que resolver, porque é aqui que eu vou ficar. Certa vez um homem chegou para o sábio e falou assim: eu já não amo minha esposa, ela já não faz as coisas que eu gostava, nós nos desentendemos, discutimos demais, brigamos demais, a nossa vida está sendo infeliz. Eu quero que o senhor me diga: eu posso deixar minha esposa? O que eu devo fazer? E o sábio só falou para ele assim: não, a sua resposta é uma só. Qual? Ame-a. Não, você não está entendendo, eu brigo com ela, não tem amor mais não, o amor já acabou há muito tempo. Meu filho, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. O sentimento virá com o tempo. Decida: eu vou amá-la. Estou passando raiva, mas eu vou amar essa mulher. Eu preciso, porque eu fiz um compromisso perante Deus com ela. Independente das situações serem boas ou não, favoráveis ou não, a minha decisão me impulsiona a consertar o que está estragado. Porque o meu relacionamento não é um objeto qualquer que quebrou e eu jogo fora e vou comprar outro na esquina. Não é assim que funciona. É algo que você assumiu, que você recebeu e que você deve lutar até o último dia. Porque a única frase que você tem que ter em mente não é existe uma porta, é até que a morte nos separe. Foi essa frase que você ouviu no seu casamento. Até que a morte vos separe. Então, quando você gasta toda a sua energia, em vez de ficar buscando saídas, maneiras de passar por uma porta, você gasta a sua energia consertando o que está quebrado, gastando tempo e planejando. Não, porta não existe, essa opção não existe. A minha opção é: eu preciso fazer com que ela me entenda, eu preciso entendê-la também, eu preciso consertar, eu preciso amá-la, eu preciso me esforçar, eu preciso me dedicar. Se eu gastar minha energia fazendo essas coisas, você vai ver que aos poucos tudo volta ao lugar. Porque um dia você amou essa mulher, um dia você amou esse homem, e você aceitou e viveu uma vida com ele, aceitou diante dos homens, diante de todos, você fez festa, você disse: eu aceito, eu quero me casar com você, você é a pessoa da minha vida. Só que o tempo, eu sei, coisas difíceis acontecem, a vida acontece, e a vida não é fácil, nunca foi. Quem falar para você que viver é fácil, pode ser que viva numa realidade que eu desconheça. Mas todos têm problema. Eu ainda não achei alguém que não tivesse. A questão é: como se passa pelas tempestades, sabendo que um dia elas virão. Se você souber passar pelas tempestades, superar os problemas, você vai além. A primeira coisa que você tem que estar na mente: eu tenho um problema, o meu problema é desse tamanho,
mas o meu amor sempre será desse tamanho. O meu amor é maior do que o meu problema. E se o meu amor for maior do que o meu problema, eu vou resolver o meu problema, porque o problema é pequeno e insignificante diante daquilo que me impulsiona a resolvê-lo. Amém? Lá, próxima passagem. Mateus 19, versículo 6. Casamento é vínculo indissolúvel, devemos ter isso em mente. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Agora não sou eu quem digo, é a palavra do Senhor que está dizendo para você. Uma só carne. Você consegue separar uma carne, ser uma só, e dizer agora são duas pessoas? Você não é mais dois. Você não é um, você é metade, porque você só com a outra pessoa você consegue ser completo. Essa visão espiritual que Deus nos transmite é a maior prova que o casamento é indissolúvel. Irmãos, espiritualmente, eu vou explicar para vocês como é que as coisas acontecem. Espiritualmente, por que o homem e a mulher devem se casar virgens? Por quê? Quando se fazia um pacto de sangue, alguém cometeu um pecado. Você ia, levava um animal, e esse animal você colocava a mão, orava, falava assim: eu vim fazer esse sacrifício, e o meu pecado eu transmito agora para esse animal. E quando se cortava o animal, o sangue, que é a vida, que é o símbolo da vida, representava que aquela vida, a morte do animal, estava arrancando todo o mal. E você estava sendo purificado. Porque agora você morreu por meio daquele sangue. Você colocou a sua culpa no sangue, no animal, e o animal levou sobre si. Quando o sangue era aspergido, o sangue tinha que ser todo aspergido. E aí a sua culpa era purificada. Assim se fazia o holocausto no Velho Testamento. O sangue representa. A mulher, quando casa virgem, ela tem uma coisa chamada ímen, que é uma película muito fininha, que está lá no interior da sua vagina. Mas quando ela faz o primeiro ato sexual, o ímen é rompido. Às vezes sangra, às vezes não, mas esse ímen significa um rompimento. Significa que foi feito ali um pacto de sangue. Geralmente o sangue que ali, mesmo que for uma gota, mas já é um pacto de sangue entre o homem e uma mulher. E espiritualmente eles se tornam carne naquele momento em que houve a primeira relação sexual e a virgindade foi quebrada. Vocês já repararam o que é uma aliança? Vocês já repararam o que é um ato sexual? Entenderam? Aliança, sangue aspergido, pacto feito, espiritualmente é assim que acontece. E quando um pacto é feito, ele não é quebrado, porque ele foi feito com sangue. Só uma coisa pode quebrar esse pacto: sangue. Como assim? A morte. Porque se você morrer, a sua morte quebrou o pacto. Por isso que as viúvas podem se casar novamente. Entenderam? Então, espiritualmente, tudo tem um porquê. E Deus é perfeito em tudo que faz. Só Maria não teve que passar, pelo pacto de sangue, teve Jesus. Porque o sangue que nela saiu, o primeiro pacto foi com Deus. Tinha que ser assim. Por isso que ela teve que ser virgem, para que ela fizesse o primeiro pacto com Deus. Amém? Então, irmãos, nós temos um pacto indissolúvel. Se é indissolúvel, eu tenho que resolver, e eu não posso jogar fora. A próxima passagem está em Mateus 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se dele e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes você deve perdoar o seu cônjuge? 7? Não, 70 vezes 7.
Ou seja, simplesmente está querendo dizer para você que você deve perdoar sempre. Sempre. Para não ficar... Eu não quero que vocês saiam daqui com um pensamento e não completo. Existe maneira de um homem se separar de uma mulher pela vontade de Deus, que não seja pela morte da esposa ou do esposo? Sim. Existem alguns casos. Tá? Existem alguns casos, não é só um não. Mas o mais comum é quando um homem é traído. Por quê? Você faz um pacto com uma pessoa. Se essa mulher ou se este homem, ao trair, dorme com outra pessoa, ela faz uma outra aliança, um outro pacto. Então você não precisa mais ficar vinculado a uma pessoa que se compactuou com outra. Compreenderam? Então, é uma quebra de pacto. E ela vai, então, deitar com outra pessoa e receber dela tudo dela. Isso também é importante. Atenção, para vocês a questão da virgindade. A pureza, por que é tão importante? Uma pessoa que não casa virgem, que ela já se dormiu com 2 ou 3 ou 4, ela fez aliança com 2 ou 3 ou 4. E tudo que nesses 3 ou 4 acontecerem, ela também recebe. Porque aliança significa você é um com ela. Entenderam? Se todo mundo entendesse dessa forma, não se estaria fazendo essa promiscuidade que existe hoje. Porque hoje é normal, né? É namoro, deixa os dois ir para o quarto, é namorado. Não é assim que as coisas devem acontecer. Porque você está fazendo uma aliança espiritual com aquela pessoa. E depois, se não der certo, um pacto feito, como é que você vai resolver esse problema? Imagina um homem que se deita com uma prostituta. Quantas alianças, quantos demônios, quantas forças malignas, quanto vai receber na sua vida? Tudo de mal, toda a força maligna, de todos os homens com quem se deitou. Todos, você deu uma legalidade carnal. É legalidade carnal. Entendeu? Então aí as coisas de Deus, Deus é muito duro, sei lá. Não, Deus é correto, Ele é reto, Ele é certo. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ver. Ele sempre é correto naquilo que faz. Sempre direito. Ele ensina. Amém? Quem se desvia é quem faz errado. Então aqui no caso, uma pessoa errou. Quantas vezes eu devo perdoar? Eu devo perdoar todos os dias. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Amo a minha esposa, mas vocês acham que ela já não me passou raiva? Não sei contar quantas vezes não. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu já passei raiva demais nela também. Porque toda vez que a pessoa não faz o que a gente quer, a gente já fica com raiva, não é? Só basta não fazer o que a gente quer, a gente não fica com raiva. Mas não era assim que eu queria. E ela precisa me perdoar. E eu devo perdoá-la. E é assim que a gente tem que ser. Porque se o dia que eu deixar de perdoá-la, eu deixo de querer bem, eu deixo de amá-la, eu vou ficar com a mágoa, eu vou ficar com sentimento, ou eu vou fazer alguma coisa ruim, ou aquilo vai me perturbar, aquilo vai me atrapalhar, eu quero me machucar, eu quero me ferir, eu quero que ela sinta o que eu estou sentindo, e aí aquilo vai crescendo, é como um câncer crescendo dentro de você, te corroendo, crescendo, o mal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não perdoa, mas Satanás dá um pulo de alegria, porque é o momento que ele tem uma liberdade para chegar até você. Porque você, quando não perdoa, você também dá uma legalidade, porque o Satanás vai falar assim: agora que ele está com raiva, eu vou ampliar essa raiva. É tudo que ele faz, ele é amplificador. Entenda isso. Satanás pode te obrigar a fazer alguma coisa? Satanás te pega e te obriga, faz alguma coisa para você fazer? Mas vai lá e dá uma brechazinha para ele. Começa a ficar com raiva de alguma coisa, e vem como amplificador. O seu sentimento de tristeza, de raiva, vai fazer com que ele tenha liberdade de amplificar aquilo. Aí, o que era para ser uma coisinha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, mulheres? Desculpa, mas é uma característica feminina. Os homens é cheio de defeito. Nós somos. Mas existe uma coisa que às vezes acontece com a mulher. Quando você vai brigar com ela, ela lembra de um problema que aconteceu o ano passado. Foi misericórdia.
Nós não estávamos falando disso, nós estávamos brigando por causa disso aqui. E você vai me lembrar daquele problema, daquele dia no ano passado. Aí é difícil, não é? Mulheres, não pode guardar sentimentos ruins. Se você tem alguma coisa, conversa. O diálogo é a maneira de se resolver os problemas. Diálogo, conversa. Tá, às vezes você precisa dar um tempo. Não é o momento de você resolver. Espera um pouquinho, deixa a poeira baixar. Aí você volta e fala assim, olha, lembra, vamos conversar sobre aquilo. Mas conversa com, olha o tamanho do coração, com amor. Aí quando você conversa com amor, tudo se encaixa, tudo vai dar certo. Amém? O amor é o vínculo da perfeição. Próxima passagem, 1 Pedro 3, versículo 1. Ganhar sem palavras é viver uma vida de exemplo. Isso aqui é uma sabedoria muito importante, muito interessante, que eu gostaria de trazer para vocês. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. O que quer dizer? Se você quer que seu... um exemplo. Meu marido bebe. Como é que eu vou tirar meu marido da bebedeira? Se você chega para ele, para de beber, para de beber. Você já falou uma, você já falou duas, você já falou 3 vezes, 4, 5, 10 vezes. Não está adiantando. Você está tentando, mas ele não está te ouvindo. Aí a Bíblia diz assim, né? Jesus ensinando a orar, fala assim: não pense que é pelo muito falar que serão ouvidos. Nem Deus vai te ouvir porque você fala demais a mesma coisa, nem o seu marido. Não é pelo muito falar. Não adianta você ficar falando a mesma coisa, porque você não faz a mesma coisa e você vai receber resultados diferentes. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter resultado igual, não é? Tem que fazer alguma coisa diferente. Entenderam? Como é que ganha o marido sem palavras? Com exemplo. Em primeiro lugar, com exemplo. Aí você muda a sua forma de viver com ele. Mostra para ele, às vezes precisa de carinho, às vezes você precisa entender os motivos que ele está bebendo. Entenderam? Você vai conhecê-lo e você vai se comportar de maneira proativa na vida dele, fazendo com que ele seja impulsionado de alguma maneira nas causas dessa bebedice. Descubra por que é que ele está bebendo. Não sei se eu estou sendo claro. Significa o quê? Não adianta ficar discutindo, discussão não resolve tantos problemas assim. Pode ser que alguns sim precisam discutir, precisam conversar, precisam colocar coisas a limpo. É normal, é natural, né? Eles costumam dizer assim, vamos ter uma DR, né? É DR que chama? É discussão de relacionamento? Discutir relação, uma DR. Tem que resolver, tem que conversar mesmo, é conversando que se entenda. Mas também, às vezes, é mudança de tática. Não é só falar, não é pelo muito falar. Muda as atitudes para que você tenha resultados diferentes. Agora, eu poderia falar assim, eu não posso te dar uma receita de bolo que diz assim, faz assim, assim, assim. Porque cada situação requer uma atitude diferente. Deu para entender? Eu queria muito dar uma receita de bolo para vocês aqui. Vocês fazem um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, e resolve todos os seus problemas. Mas não é receita de bolo. Cada problema requer uma atitude específica. Às vezes o problema dele é um e você tem que se comportar de uma maneira. O problema é outro, você precisa se comportar de uma outra maneira. E não pense que é só a mulher que precisa mudar as atitudes. O homem precisa mudar as atitudes em relação à mulher também. Olha, já falei com ela, já fiz de um jeito, não está dando certo. Vai orar. Peça a Deus. Se você desejar, tem pastor. Pastor pode te ajudar na palavra do Senhor. Casais, nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui representando, né? Pregando em nome do Ministério da Família. Tem um ministério de casais. 2 casais aqui nessa família, treinados, fizeram curso, preparados. Eu vou perguntar para vocês, qual de vocês já procurou um deles para conversar e falar assim, ó, eu quero falar da minha família, você é do Ministério da Família, fizeram curso, prepararam, sabe trabalhar? Então, por favor, me ajude, me dá um conselho. Um conselhozinho.
Teve alguém que já fez isso? Não? Aí alguém fala assim, minha vida está muito difícil. Mas está mesmo, quando tem isso, você não procura. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, nós temos ainda homens de Deus, mulheres de Deus, e temos também soluções às vezes psicológicas. Eu não sou contra se procurar médico também não, às vezes é um tratamento psicológico que o casal tem que fazer. Mas qual o problema, gente? Deus dá inteligência para o homem. Nós não somos bitolados a ponto de achar que só Deus pode curar e ninguém. Não, Deus pode usar homens. Ele cura diretamente, mas cura muitas vezes indiretamente. Ele usa homens e mulheres para poder fazer a obra dele. Porque quem deu para nós a capacidade e a inteligência? Direto ou indiretamente, sempre. Mas Ele é quem também pode trabalhar nas suas mãos. Porque eu acredito que você é solução para alguém, algum problema, porque Deus te capacita. Ontem nós estávamos falando isso no culto. Cadê os 12 talentos que Deus disse que iria derramar? Busca, e você vai ser usado do Senhor. Se o Senhor pode te usar, então pode usar outra pessoa também. E eu quero dizer agora uma coisa que eu estava lá no fundo da igreja durante o culto desta noite. E eu observei e me alegrei. Porque eu vi irmãs, eu vou falar, não vi um irmão, eu vi irmãs sentindo a presença do Senhor nessa igreja. E isso me deixou tão feliz. Porque eu tento de todas as maneiras sacudir e falar, gente, vamos viver. O Evangelho é uma delícia. Falar de Deus é bom. Sentir a presença de Deus é magnífico. Nós temos que mergulhar. Não temos que nos banhar assim, deixar por completo que o Espírito Santo nos absorva. Sabe? E eu confesso para vocês que nos primeiros dias que eu tive aqui, eu vi os irmãos meio travados, não sei também, claro, né? Pastor novo. Mas eu quero que vocês percam a vergonha no bom sentido. Percam a timidez. Porque até a própria palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Porque o tímido, ele trava, ele não faz o que tem que fazer. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Vamos sentir. Vamos nos permitir. Olha, gente, eu não sou perfeito, não tenha vergonha de mim, não. Tudo que vocês fazem, eu faço. Às vezes eu erro demais, eu faço coisas erradas. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo aqui tem seus defeitos. Então por que eu vou ficar constrangido? Porque, meu irmão, na casa do Senhor, sinta a presença do Senhor. Você é livre. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. E quando é que Jesus nos liberta? Quando eu tenho liberdade, quando eu faço o que eu quero. Aí eu sou livre. Se você sentir de alguma maneira que aqui você é travado, eu não posso porque a irmãzinha, porque o irmão está me olhando e tal. Gente, para com isso. Vamos ser livres. Vamos deixar o Evangelho fluir. Vamos viver o Evangelho, em vez de falar tanto desse Evangelho. Eu quero sentir o Evangelho. Eu quero que vocês sintam o Evangelho. Viver o Evangelho é você deixar fluir o que está dentro de você. Deixar que o Espírito Santo te consuma. Não consuma não. Te guie, que Ele te leve. Que você sinta a presença dEle, o amor dEle. Amém? Para encerrar, irmãos, eu vou falar sobre filhos. Vou 4 versículos bíblicos. Vocês vão ver aí, depois se alguém quiser seguir, está ali, está pequenininho, eu acho. É porque são muitos, aí eu coloquei juntos. Mas assim, Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Filho, bênção. Filho é tesouro. Receba seus filhos com grande amor e carinho. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação. Uma coisa é você não provocar a ira, mas nunca deixe de admoestar, ou seja, nunca deixe de corrigir. Entenderam? Porque hoje em dia tem medo de ferir os sentimentos do filho. Ai, meu filhinho querido, ele é perfeito. O pai quer converter o mundo, mas não converte o filho. Todo mundo está errado, o filho está certo.
E esse tipo de pai é os que mais são danosos à criação do filho, porque o filho cresce achando que ele pode tudo. Os limites, gente, é uma bênção. Porque limite significa, eu posso bater de cá, mas eu não posso ultrapassar. Eu sei que eu tenho que andar nessa direção. Quando você solta uma pessoa livre, ele é tanto espaço com uma criança que não tem maturidade, que se ele acha que pode fazer tudo, ele não sabe o que fazer. Uma criança, você pega a criança recém-nascida, né? Você empacota ela tudinho, ela fica confortável, porque ela está acostumada no útero da mãe, fechadinho, quentinho. Ela está bem. Tira toda a roupa dela e larga ela pelada lá. Ela fica assim, o que eu faço? Cadê a parede que estava aqui? Não tem. Porque ela está insegura, não tem nada para ela se apoiar. Ela não sente a segurança. Quando você determina limites na sua casa, na vida do seu filho, você também coloca para ele segurança. Significa, olha meu filho, daqui você não vai passar. Então ele vai saber que só o espaço que ele tem daqui até aqui. Então ele já começa a se sentir seguro, porque ele é limitado. E por incrível que pareça, limitação não é problema. Se você limita para o bem, é proteção. E o pai tem a obrigação de proteger o filho. O que não é protegido, que faz o que quer, acaba se perdendo. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém? Então, filhos, obedeçam seus pais. Obedeçam seus pais. Nunca, a coisa mais horrível que tem é quando você vê um filho desobedecendo o pai na cara de todo mundo assim, ó. Você já viu isso? Filho que quer bater na cara do menino pequeno. Gente, quando eu vejo um menino pequeno batendo, não quero não, pai. Nossa, que vontade que dá ali. Você não tem não vontade? Dá um tapa na bunda desse menino e fala assim, respeita sua mãe, respeita seu pai. Quem não é um menino mal educado? Eu sou bom, mas eu tenho que corrigir. A Bíblia diz, tem uma vara da disciplina. Vai lá na vara da disciplina, corrige seu filho. Isso não é mal, gente. Não é espancar, tá? Corrigir não é força. É o fato dele saber que ele está sendo corrigido. Você dá um tapa e fala, tá vendo? Pronto, você apanhou. Eu não falei que não podia fazer? Não é força, entendeu? Ai, apanhei. Nossa, meu Deus, meu pai me bateu. Aí ele entende que está errado. Não precisa força. Força, espancamento, não corrige ninguém não, tá? Mas a disciplina, o limite, corrige. Salmos 2, versículo 12. Esse aqui eu mandou para o nosso grupo, eu gostei tanto desse versículo, viu, irmão? Irmãos, nos abençoe com versículos diários aí. Tem sabedoria. Quem lê tem sabedoria no que ele põe, tá? E eu fui impactado por esse versículo que ele colocou. Eu acho que foi nessa semana. Não sei dizer o dia certo, não. Foi esse Salmos 2, versículo 12. Eu até brinquei com a Ana Luísa, que eu cheguei lá e dei um beijo na Ana Luísa. Ela me falou, mas o que é isso, pai? Estou fazendo a palavra do Senhor, que diz aqui, ó. Beijai o filho, para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todo aquele que nele confiam. Se você tem amor pelos seus filhos, se você ama, se você demonstra carinho por eles, o momento que você tiver que corrigir, tiver que ter um embate com eles, eles vão te respeitar e vão, mais do que respeitar, eles vão te amar, eles vão saber, não, mas eu amo minha mãe. Eu preciso fazer o que ela está falando, né? Porque ela é tão boazinha comigo, ela faz tanta coisa, ela gosta tanto de mim. O amor, gente, eu falo para vocês, o amor corrige tudo, convence, converte o errado no certo. Só o amor. E uma outra coisa, por exemplo, o filho, em relação ao filho, tem gente, casais, que o homem ama os filhos, mas não sabe amar a esposa da mesma forma e intensidade. Por que não? Você acha que você tem que amar seu filho mais do que a sua esposa? Você acha que tem que amar seu filho mais do que seu marido? Está errado, viu? Você tem que amar da mesma intensidade. Porque, por exemplo, o filho faz uma coisa, vamos pensar uma situação bem difícil. O filho é drogado, está vivendo ali, cheio de problemas, está dando trabalho para a família daquele tanto. O pai, ele vai deixar abandonar o seu filho e falar, não gosto de você porque você está fazendo coisa errada, eu não gosto do que você está fazendo, então você vai embora e fica longe de mim. O pai, ele quer lutar, o pai quer o filho corrigido, o pai quer o filho recuperado, não é assim?
Mas por que não quer recuperar o marido? Por que não quer recuperar a esposa? Uai, tem que amar da mesma forma, na mesma intensidade. Se eu, pelo meu filho, pago um preço e tento corrigi-lo, eu tenho que fazer a mesma coisa para o meu marido, com a minha esposa, pagar um preço e corrigi-la, porque eu a amo. Amém? E por fim, irmãos, eu quero dizer e dar um testemunho para vocês. A minha vida passou por muitas turbulências, principalmente com os meus filhos, porque eu não pude conviver com eles. E eu quis sempre demonstrar carinho por eles e amor por eles, né? Mas, infelizmente, eu não sei, às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não sabe como. Não sabe como. Mas os meus filhos e a minha esposa são para mim os meus bens mais preciosos. Amo a Deus sobre todas as coisas, porque Ele assim me ensinou. Porque eu sei também que é Ele que vai cuidar dos meus filhos. Mas eu não consigo imaginar algo mais precioso do que os meus filhos e a minha esposa. Porque por eles eu levanto, por eles eu trabalho, por eles é que eu luto. Por eles é que às vezes precisar passar humilhação a gente passa. É por eles, pela nossa família, que a gente se desgasta. A gente faz o que é preciso. Mas quando a gente sabe que a família está bem acolhida, aí a gente tem paz no coração. Amém? Então o que eu desejo a vocês, que Deus abençoe vocês nas suas casas, nas suas famílias, que vocês recebam a bênção de Deus, que haja o fluir do Espírito Santo, que haja harmonia, que haja entendimento, e que um pouco dessas palavras, né, quem sabe algumas delas possam fazer diferença. Pratique-as. Se é boa, se vocês perceberam que é uma palavra vinda de Deus, pratique-as, porque a palavra sem ação, ela é vazia. Mas a palavra boa de Deus não pode voltar vazia. Ela tem que fazer com que as ações aconteçam. Se assim o for, nós teremos a nossa família sadia. E família sadia significa, você será feliz. Porque eu coloquei até um exemplo aqui. Você não pode, não consegue ser feliz se alguém da sua família não estiver bem. Você precisa cuidar de todos. Todos precisam estar bem. É como se você estivesse numa canoa e alguém na canoa está passando mal. Aquilo te afeta. Vai afetar a sua viagem. Não é? Eu estou na canoa, a pessoa está do meu lado aqui, está passando mal. Como é que eu posso andar e estou bem aqui se a pessoa está do meu lado e está ruim? E olha que não precisa nem ser parente. A gente já começa a ficar incomodado. Porque a pessoa está ao seu lado passando mal. Imagina alguém que você ama passando mal ao seu lado. Alguém precisando de você. Então nós precisamos sanar os problemas da família. E eu quero encerrar dizendo mais uma vez: você tem muitos caminhos, mas para mim, o caminho perfeito sempre será o Senhor. Vocês têm pastores. Eu não quero intrometer na vida de ninguém. Não quero, porque eu respeito os limites que me são impostos. Quem determina o limite na sua vida e na sua família é você. Mas o que eu puder te abençoar, te ajudar, na minha experiência, pelo tempo que eu já tive, cuidando de famílias, conte comigo, fale comigo. Mas eu não sou também vidente, tá? Eu não sou daquele, fulano está precisando da minha ajuda, eu vou lá na casa dele. Não é assim que acontece. Às vezes a gente passa despercebido, e às vezes eu erro por não perceber. Mas se você precisa, pastor, por favor, poderia conversar com o senhor um pouquinho? Me dá uma abertura, deixa eu te ajudar. E além do mais, como eu disse para vocês, vocês têm 2 casais, 2 pessoas, que eu tenho certeza que amam essa igreja, né? Tem a irmã Kelly, mas o irmão Val, e tem o irmão PC e a irmã Luciana. 2 casais abençoados, 2 homens e 2 mulheres de Deus. Se eles fizeram casados para sempre, e eles têm uma instrução para vocês, mesmo que você não esteja passando alguma crise, não precisa passar crise, não precisa esperar as coisas cair, né? Ficar ruim para depois procurar uma orientação. Não, procure eles, fala assim: olha, eu estou assim, às vezes com problema para conversar com meus filhos e tal. Vocês aprenderam alguma coisa, né? Alguma técnica? Às vezes eles dão uma solução para você que você está precisando. Quem precisa é você. O caminho está aqui, a solução está às vezes ao seu lado. Eu só estou apontando para você uma direção.
Se você pode, se você deseja, você tem homens e mulheres de Deus à sua disposição. O papel da igreja é te ajudar na caminhada de vida. E nós assim o faremos enquanto estivermos neste mundo. Amém?